Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. Senhor secretário, fará chamado os senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 45ª sessão ordinária do primeiro período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior, os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício circular número 5 de 2016. Assunto: convocação. Aos excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Piraí, sirvo-me do presente para dirigir-me a vossas excelências, convocando-os para a reunião da edilidade, no dia 15 de julho do ano em curso, às 11 horas da manhã, em sessão extraordinária, com finalidade de deliberar sobre as seguintes matérias. 1. Mensagem substitutiva número 18 de 2016, ao projeto de lei 20 de 2016, que autoriza o prefeito municipal de Piraí a alienar imóvel do patrimônio disponível do município. 2. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2016, que concede título de cidadão honorária piraiense à ilustríssima senhora Pérola Vieira da Freire Cunha. 3. Moção número 14 de 2016, moção de pesar pelo doloroso passamento do senhor Janir da Silva. 4. Moção 15 de 2016, moção de pesar pelo doloroso passamento do senhor Jaci Pereira Guimarães. Câmara Municipal de Piraí, 12 de junho de 2016. Assina o presidente Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Edital... a mesma coisa. É isso, presidente. Obrigado. Passaremos ao grande expediente para o uso da palavra em tema livre. Senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alzimiro. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vossa excelência, companheiros vereadores, povo presente. Bom, nós estamos agora vendo a nossa política ser delineada aí, tanto no município, duas candidaturas aí, que é da antiga Aliança Popular Progressista, e também já definindo aí as coligações, o quadro partidário aí dos nossos vereadores, candidatos, pré-candidatos aí que vai ter as convenções. E uma coisa que eu tenho observado, a gente vê muito nas redes sociais uma série de denúncias, algumas eu acho assim, sem fundamento, algumas têm a razão de ser, mas eu gostaria até que usasse um pouco mais dos casos mais verdadeiros, de um caso que tivesse uma prova mais contundente. Muita coisa que é lançada é uma coisa assim verídica. O acusador ele tem o ônus de provar se aquilo é verdade, pode causar uma série aí de crimes, que isso hoje é mesmo na rede social, na parte do crime virtual, ele é considerado um crime, denigre uma série de pessoas, são famílias, às vezes são envolvidas nisso. Então eu peço que essas denúncias, uma série delas, sejam realmente um pouco mais pensadas e ver se realmente tem um fundamento para se fazer esse tipo de procedimento. E isso, como a gente sabe, quando a eleição vai se aproximando, cai ali uma série de coisas que começam a aparecer para tentar, de todas as formas, é a lei do tudo ou nada. É a lei que realmente hoje a gente observa, no campo político principalmente, a imagem do ser humano é o que diz tudo. Qualquer candidato hoje, a primeira coisa que ele tem é a honradez, ser honesto, um pai de família, um cidadão respeitado dentro da sociedade, seja lá no seu bairro, na sua igreja, na comunidade onde ele vive. Então, a imagem do ser humano, a partir do momento que começa a se colocar em dúvida, é uma coisa realmente que fere
principalmente o patrimônio maior que a gente tem, principalmente nós de origem humilde. Patrimônio maior de um ser humano é a sua honra, é o lado moral que ele tem, o lado ético. Então, tudo isso que a gente tem observado, que tem a maior responsabilidade, aquelas pessoas que têm aí os sites e vai trabalhar muito com esse tipo de procedimento, que tem um pouco mais de cuidado, que eu vejo, por exemplo, nós somos seres humanos, ninguém é perfeito, e alguma coisa que a gente vê não tem fundamento, não tem, às vezes, o lado de amanhã ou depois buscar uma prova real para ter a veracidade daquelas informações. Então, é uma coisa que precisa de um pouco mais de responsabilidade das pessoas que conduzem esse tipo de publicação. Facebook, WhatsApp, o Piraí fala aí, eu vejo muita coisa que denigre, uma série aqui dessa casa, inclusive, alguns tipos de palavrões de baixo calão. Então, isso a gente gostaria demais que se melhorasse o nível, cada um apresentasse a sua proposta, lá no campo político. Ontem eu estive falando aqui, o vereador, ele é um porta-voz da sociedade, mas ele tem que pedir ao executivo, por isso normalmente fala executivo, é o que executa. Seja lá um ponto de ônibus, uma quadra esportiva, ou seja lá a parte de iluminação pública, quem executa é o executivo. Então, a gente, se quiser fazer do próprio bolso, parabéns, quem tiver recurso, quem quiser gastar o subsídio que ganha aqui da casa fazendo algum tipo de benefício, nada impede, isso é uma coisa natural que a gente vê aqui, principalmente no nosso dia a dia, mas aquele vereador que dizer, vou fazer isso, ele não está dizendo a verdade. Porque se não tiver um projeto, se não tiver no orçamento, eu prometo uma obra, tem que botar no orçamento desse ano para ser executado no ano que vem. É o dinheiro, a garantia daquele dinheiro para poder fazer a execução. Obras até coisas simples, mas precisa realmente de estar garantido no orçamento. Amanhã ou depois, um plano de cargo dos servidores precisa estar garantido no orçamento para que no ano seguinte aquilo seja executado, porque aquilo dá um impacto financeiro dentro da parte do gasto público. Então, a gente precisa ter muito cuidado, promessas, às vezes, algumas maravilhosas, mas na hora de cumprir fica difícil. Hoje, a parte política está se cobrando muito, principalmente da parte do parlamentar, daquele que vai para a Casa Legislativa. Um recal. O recal que ele chama é, lá no meio do mandato dele, com um ano, fazer uma aferição para ver se aquilo que ele estava prometendo se está sendo cumprido. Na parte do Executivo também já estão querendo modificar uma série de regras para que ele, na hora que faça o compromisso, bote em cartório registrado, para depois ver se ele realmente está executando aquilo que prometeu para aquelas pessoas que ele está governando. Então, tudo isso que a gente tem observado, a gente traz aqui uma discussão, às vezes, no sentido de enriquecer, de trazer uma inovação. Seja lá a área política, por exemplo, a gente vê, precisa de uma reforma política. Mas eles dizem, isso aí os nossos cronistas falam muito, dificilmente o Congresso vai se debruçar sobre isso, porque ele é o maior interessado, ele não vai jogar contra o próprio patrimônio deles. Então, o Congresso Nacional, todos os momentos são chamados para decidir a parte eleitoral, eles ficam botando, engavetando lá e arquivando, porque alguma coisa vem para prejudicar, e ele não trabalha contra ele próprio. Então, muitas vezes, eles falam assim, tem que ter uma constituinte, seria uma assembleia específica, para estudar esse caso da reforma eleitoral. Senão, dificilmente, isso vai ser botado em votação lá no Congresso Nacional. Então, a gente precisa ter alguns cuidados. Agora, nós vamos viver um momento mais importante. Vai entrar o período de campanha, aí, a hora que tiver a definição já das convenções, da gente ver realmente o programa de cada um, quem que vai realmente trabalhar melhor a representatividade aqui na Casa Legislativa, quem realmente vai representar melhor no Executivo. A gente precisa realmente estar dando atenção ao perfil de cada candidato, o que ele tem do histórico da vida dele, o que ele tem realmente hoje em termos de realidade, porque a gente não pode prometer coisas mirabolantes. Hoje nós vivemos uma crise, a maior, talvez, da história desse país, em que uma série de municípios estão passando por problema orçamentário, inclusive com despesas obrigatórias. Despesa obrigatória, pagamento de pessoal, por exemplo. Despesa que tem que ter com a saúde e com a educação. Tem que manter as escolas abertas, as escolas funcionando, a merenda escolar. Então, a gente tem que ver realmente os prefeitos.
alguma coisa que é colocada na alçada desse prefeito, como é que ele vai fazer para executar isso? O prefeito hoje, o que ele tem de orçamento é ISS e IPTU. Os outros são repasses e alguns federais e mais o ICMS que vem do Estado. Royalties do petróleo. Hoje quase que zerou o royalties do petróleo, inclusive do município de Piraí. A gente não tem produção de petróleo, mas como é cortado por uma série de oleoduto, gasoduto que passam pelo nosso município, a gente tinha um percentual disso. Então, o que acontece? A receita do município ela é muito pequena. Se não vem os repasses e nas datas, às vezes, que estão ali aguardando os créditos nas contas do município, dificilmente algum tipo de obrigação vai ser cumprida. Então, a gente tem que estar observando a todo instante como é que é o comportamento do nosso executivo. Aquela parte do acompanhamento bimestral, a parte do orçamento que se faz nessa Casa Legislativa, que depois vai para lá para ser cumprido, como é que está vertendo a arrecadação ali, mês a mês, para o pagamento de pessoal, da despesa dos inativos, com a despesa do custeio da máquina administrativa, que é um custeio bastante pesado, principalmente na área da educação e da saúde. Então, isso a gente tem que estar observando que nosso legislativo acompanha isso, ajuda a fiscalizar, o Tribunal de Contas está fiscalizando, mas é uma coisa que a gente vê que é uma coisa gigantesca. São milhões que são gastos durante todos os meses, durante o ano são 174 milhões a previsão do orçamento para esse ano no município. Então, a gente tem que ver o que foi arrecadado e o que foi realmente executado pelo nosso poder público. Tudo isso que a gente está explicando é no sentido de enriquecer a discussão, de ver realmente cada candidato a vereador, cada vereador trabalhando na sua área e procurando enriquecer o município. A gente precisa trazer mais emprego, trazer renda para esse município. Eu não tenho dúvida que Piraí vai dar um salto muito grande a hora que a gente tiver a Carta Fabril fazendo a implantação da área linha Rosal. Com certeza vai ser uma empresa que vai vir para somar bastante no nosso município. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Charles Torres. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Gostaria de comentar a respeito hoje do nosso 4º ano de mandato de trabalhos legislativos. Estaríamos hoje encerrando esse primeiro semestre, não fosse a necessidade de uma extraordinária para a qual fomos convocados para a próxima sexta-feira, para sexta-feira próxima agora, às 11 horas. E um balanço que faço desse período legislativo não pode ser separado daquilo que nós vivemos nos últimos anos. Anos esses que estão 100% atrelados àquilo que a União, principalmente a União, o governo federal, vem realizando no país. Tivemos alguns avanços em algumas áreas, em outras nem tanto. Em alguns momentos nós tivemos uma evolução, um crescimento econômico, mas que não se sustentou. Vê-se hoje que o Brasil atravessa uma crise muito grande, um momento muito difícil economicamente falando. E não é diferente aqui. Nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro hoje enfrenta momentos difíceis, onde se tenta recuperar a sua economia, que ao longo dos últimos anos ficou baseada, pautada principalmente no petróleo. Eu, particularmente, acho que a maior vocação do Estado do Rio de Janeiro sempre foi e sempre será o turismo. Este, sim, deveria ser melhor explorado, deveria haver um maior investimento nessa área, maior qualificação dos profissionais que atuam nessa área, um melhoramento na infraestrutura urbana. Estamos assistindo que algumas obras estão acontecendo, e será, sem dúvida nenhuma, um legado que ficará para o Estado do Rio de Janeiro, principalmente para a capital do Rio de Janeiro. Mas ainda é pouco. Há muito o que se fazer, principalmente hoje no que diz respeito à segurança. Então, tudo isso, todos esses problemas, e inclusive até a parte de crescimento que temos, estão sempre voltadas e pautadas
na necessidade de se ter recursos para se fazer esses investimentos. Infelizmente, esses recursos hoje são escassos por problemas de ordem financeira que o mundo já atravessou e atravessa em algumas áreas. Nós também aqui estamos tendo essas dificuldades e fazendo parte desse contexto de um mundo globalizado como é hoje. Administrar não é fácil para ninguém, seja em qualquer área, seja em qualquer segmento de mercado. Administrar uma residência, uma casa, as pessoas às vezes não observam, não percebem, mas uma dona de casa é uma grande administradora, porque ele dá para cuidar da sua manutenção, cuidar dos filhos, cuidar da higiene, cuidar das roupas, cuidar das compras. Né? Isso já é um sinônimo de qualidade, de conhecimento administrativo. Então, nós precisamos ter competência, conhecer, para poder administrar. E o que nós vemos hoje, infelizmente, é que essa qualidade ela não existe no Brasil como nós esperávamos e gostaria que existisse. O que nós temos hoje é um número bastante grande de oportunistas, contadores de história, que se elegem para se beneficiarem dos recursos públicos. Estamos acabando de assistir agora o nosso judiciário concluindo, e o Congresso aprovando os seus aumentos. Salários altíssimos, no momento errado, no momento em que a nação clama, né, por redução de despesas, por economias, e nós estamos vendo lá o nosso judiciário explorando esse momento de uma forma negativa, abusando de uma forma negativa do seu poder para fazer com que o Congresso aprove os seus aumentos. Isso tudo é sinônimo de um sistema corrupto, falido. Nós temos ministros no STF que são eleitos, que são colocados, que são escolhidos pelos presidentes da República. Isso é um erro gravíssimo. Esses cidadãos têm que ser imparciais em todos os sentidos. Não podem tomar partido de forma alguma, de quem quer que seja. Mas, infelizmente, a regra não é essa. Deveriam esses estarem sendo submetidos a uma avaliação criteriosa, passarem por um concurso, terem comprovação de anos e anos como profissional na área de direito, como juízes, para poder, então, almejar o cargo maior. E não é assim. Escolhe-se, apadrinha-se qualquer um, coloca-se lá, e esses cidadãos ficam lá a fazer os julgamentos que fazem, como nós estamos vendo aí. Uma verdadeira vergonha para essa nação. Nós estamos prestes a ter a dar mais um passo na nossa democracia, com a saída definitiva da ex-presidente Dilma Rousseff, presidenta, como gosta de ser chamada, e de uma forma, na minha opinião, humilde opinião, de uma forma que não deveria ter sido. Eu sou contra essa situação, a forma como o processo foi conduzido, retirá-la do cargo como foi. Mas também não sou a favor da sua continuação, porque ela não tem competência, não tem capacidade nenhuma para exercer o cargo que exerce. Ela foi colocada pelo presidente Lula lá e ocupou o cargo maior dessa nação sem ter condições técnicas, políticas, para assumir a responsabilidade que assumiu. Ela mostra destempero e desequilíbrio nos seus pronunciamentos. Isso é notório. E o Brasil não pode ficar subjugado a isso. Então, infelizmente, o que hoje cheira a golpe, na verdade, no futuro talvez seja um grande benefício para o país. Esperemos que no futuro possamos escolher melhor esses nomes para que nós não tenhamos que estar passando por um processo como esse. O Brasil parado, mais uma vez, as indústrias demitindo em massa, empresas fechando, comércios fechando. Nós observamos aqui no nosso dia a dia, eu particularmente posso afirmar que é raro o dia que eu não recebo aqui 3 ou 4 pedidos de emprego. Você vê que as famílias, que as pessoas, os cidadãos estão desesperados em busca de trabalho. E eles não existem na mesma quantidade que a demanda hoje solicita. Não há oferta. Então, esse é um problema grave do país, é um problema grave do nosso município. Nós precisamos trabalhar duro, trabalhar com competência, com seriedade. Precisamos diminuir, sim, o número de fofocas, de conversa fiada, ter mais atitude, ter ação para fazer com que as coisas aconteçam. Não há mais tempo para enrolar,
para contar historinhas como nós temos ouvido até aqui. Sabemos as dificuldades, repito, da falta de recursos, da redução de recursos, mas é nessas horas que a gente precisa superar. Não existem milagres. Não dá para fazer milagre como alguns insinuam, por vezes insinuam, que nós teríamos a fórmula mágica e faríamos milagres. Ninguém propõe milagre, eu particularmente não proponho. Eu acho que existe trabalho, competência e seriedade para realizar. Acima de tudo, vontade, comprometimento. Menos historinha e mais comprometimento. Aliás, um detalhe citado hoje aqui, e no que diz respeito aos comentários das redes sociais. Eu sou um frequentador das redes sociais, participo dela de forma respeitosa, publico e respondo pelas minhas publicações, as faço sem que haja qualquer participação de terceiros, meus assessores não publicam nada em meu nome, eu sou 100% responsável pelas publicações que são feitas, por mim são feitas, isso eu lhes asseguro. E há realmente um excesso de matérias, muitas delas são matérias pejorativas que buscam denigrir a imagem das pessoas. Não concordo, não me agrada, acho que as pessoas precisam ser diretas, objetivas, não ser levianas, não ficarem fazendo falsas acusações, ou faça, mas prove, comprove. Nós temos uma série de fakes hoje espalhados, criados, e alguns aqui eu sei por quem, nós conseguimos descobrir, que não levam a lugar nenhum. Não tem credibilidade, na verdade. Eles nem curtidos são, porque não comprovam. Aqueles que tiverem provas, façam as suas acusações e comprovem, a lei está aí. Eu não respondo a fakes particularmente. Né? Eu não me dou esse trabalho de dar a resposta a esses imbecis que não têm coragem de se mostrar, de mostrar a sua cara. Fazer como eu faço, dizer o que penso, escrever o que penso, sem receio, sem medo nenhum. Seriedade, esse comprometimento, eu acho que deveria ser obrigação de todos. Vamos torcer para que o nosso segundo semestre seja produtivo, para que nós consigamos realizar algo mais, porque muito pouco foi feito até aqui, e fazer com que possamos gerar os empregos que esse município tanto precisa hoje. Obrigado, senhores. Passaremos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 18, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017. Senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos à explicação pessoal para o uso da palavra em tema livre. Senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Não havendo oradores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão extraordinária, 15 de julho, do corrente ano hora regimental. Daqui a pouco, às 19 horas, estaremos iniciando aqui o workshop sobre Leadership Coaching para a gestão de alta performance de líderes. São todos os nossos convidados. Daqui a pouquinho, às 19 horas, começa aqui o workshop Leadership Coaching para a gestão de alta performance de líderes. Está encerrada a sessão. Boa noite a todos.